Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam bem-vindos ao Dever em Casa na TV. Meu nome é Ludmila Guedes e eu sou professora de Ciências do 6º ano dos anos finais do ensino fundamental. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a separação de misturas. Aos professores que estiverem nos assistindo, a habilidade que vamos trabalhar hoje é selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos a partir da identificação de processos de separação de materiais, como a produção de sal de cozinha, a destilação de petróleo, entre outros. Identificar os principais métodos de separação de misturas de acordo com o tipo de mistura e perceber os métodos de separação de misturas presentes no cotidiano. Agora é com você, estudante. Pegue seu material, caderno, lápis e borracha. Escreva no seu caderno de ciências a data de hoje e o nome da nossa aula, misturando e separando. E nós vamos fazer alguns experimentos ao longo da aula. E para este momento nós vamos precisar de filtro de papel, arroz, sal, água, copos e uma peneira. Enquanto você copia, peça para algum adulto ou você mesmo pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar a sua presença aqui com a gente. E depois disso, lembre-se de guardar esse celular, hein? Vamos pensar. Antes de vermos quais são os métodos de separação de misturas, vamos relembrar o que são substâncias puras e o que são misturas. Quais são os tipos de misturas que existem? Você se lembra? Vamos lá. Quando falamos de material feito de apenas um elemento químico, estamos falando de uma substância pura, como, por exemplo, a barra de grafite que fica dentro do lápis. Ela é feita apenas do elemento carbono. A água destilada também é uma água obtida em laboratórios e que contém apenas moléculas de H2O. É, portanto, uma substância pura. Ela é diferente da água dos rios e da água mineral, aquela que vem nas garrafinhas, pois essas são misturas de substâncias. Olhe este rótulo de água mineral. Veja quantas substâncias nós temos nessa garrafinha de água. Nós temos a sílica, o bicarbonato, o cloreto, nitrato, sais como cálcio, sódio, magnésio. Todos estes sais minerais estão dissolvidos nesta garrafinha de água, que apesar de não conseguirmos ver a olho nu, eles estão presentes, formando, junto com H2O, uma mistura de substâncias. Podemos dizer que esta é uma mistura homogênea, pois olhando para ela nós não conseguimos diferenciar as substâncias que a compõem. Ou seja, ela tem um aspecto uniforme. As misturas homogêneas, como esta, também podem ser chamadas de soluções. As misturas homogêneas, chamadas de soluções, são formadas por soluto e por solvente. Se eu acrescentar essa colher de sal neste copo de água, nós formaremos uma solução, ou seja, uma mistura homogênea. Diferente das misturas homogêneas, que têm aparência uniforme, ou seja, aparentam ser uma coisa só, nós temos as chamadas misturas heterogêneas, que são aquelas que apresentam mais de uma fase distinta. Nela, nós conseguimos diferenciar as substâncias que compõem aquela mistura. Cada substância que nós conseguimos ver com clareza é chamada de fase. Veja só, quando se acrescenta óleo, água e areia em um recipiente, nós temos uma mistura heterogênea. Veja só, essas substâncias elas não se dissolvem uma nas outras. Conseguimos ver claramente cada uma delas através desse copo. Cada uma dessas partes distinguíveis é chamada de fase da mistura.
O óleo é uma fase, a água é outra e a areia é outra. E nós formamos uma mistura heterogênea com 3 fases distintas, ou seja, uma mistura heterogênea trifásica. Agora que você relembrou que são misturas homogêneas e heterogêneas e substâncias puras, vamos aprender alguns métodos para separá-las. Muitas vezes, para usufruir dos materiais, precisamos separar as misturas, como por exemplo quando nós catamos o feijão antes de prepará-lo, ou quando coamos o suco de laranja antes de beber. Na verdade, nós estamos separando os componentes destas misturas, antes de conseguir usá-las. Para fazer esta separação, a humanidade inventou diversas maneiras ao longo dos anos. Algumas são simples, que conseguimos fazer em casa, como por exemplo a catação do feijão. Outras são mais complexas, feitas em laboratórios, como a destilação do petróleo para fazer a gasolina. Para escolher o melhor método de separação de misturas, é necessário se atentar para o tipo de material que compõe e as propriedades, como a densidade, temperatura de fusão e ebulição, entre outras, além de observar se a mistura é homogênea ou heterogênea. E dependendo da complexidade de misturas, é necessário usar mais de um método de separação. Vamos ver cada um deles agora. Em um primeiro momento, nós vamos ver os métodos de separação de misturas heterogêneas, pois essas são mais fáceis de compreender, já que nesse tipo de mistura nós conseguimos ver quais são os materiais que as compõem e assim deduzir as maneiras de separá-los. O primeiro método que vamos ver é a catação. Ele consiste em separar sólidos que são visualmente distintos usando a mão ou pinças. Ele é muito utilizado na separação do feijão e das pedras e também na separação do lixo reciclado. Nós vamos ver agora uma demonstração desse método. Eu vou separar aqui alguns materiais de lixo, que são o plástico e o papel. Apenas com o auxílio da minha mão e com a minha visão, eu consigo separar o que é plástico do que é papel. E assim, eu realizo a catação desse material e aí destino naquela lixeira correta, ou de plástico ou de papel. O próximo método que nós vamos ver é a peneiração. Utilizando uma peneira com malhas de diferentes dimensões, nós conseguimos separar sólidos de diferentes granulações. Veja só. Se eu acrescentar arroz, e sal de cozinha em um mesmo pote, como eu posso fazer para separar essa mistura? Com o auxílio de uma peneira, eu consigo fazer a separação deste material. Observe. Na peneira ficou os grãos maiores. E aqui no potinho eu consegui retirar quase todo o sal. Esse é o método da peneiração. O próximo método que vamos ver é a ventilação. Essa técnica ela é muito utilizada no beneficiamento de cereais, para separar as palhas ou cascas dos cereais. Neste método, utiliza-se uma corrente de ar, que vai separar o sólido menos denso, que seriam as cascas desse grão ou cereal, e o sólido, que seria mesmo o amendoim nesse caso. Outro tipo de separação que nós temos é a separação ou atração magnética. Esse método é utilizado quando um dos componentes da mistura tem propriedades do magnetismo, ou seja, ele consegue ser atraído por um ímã. Observe só
Como neste caso aqui, todo esse material feito de metal, ele é atraído por este ímã, sendo separado da madeira e outros resíduos que estão ali abaixo. Nós temos também o método chamado de flutuação. Neste método, nós fazemos a separação de dois sólidos com densidades diferentes, acrescentando um líquido com densidade intermediária. Olha só, eu tenho aqui cascas de lápis e eu vou colocar areia no copo. Como eu posso separar essa mistura? A ideia é que na mistura destes dois sólidos, eu acrescentando um líquido com densidade intermediária, que seria a água, o sólido menos denso, ele vai flutuar. Observe só, eu consegui separar. A areia ficou no fundo, o líquido com densidade intermediária ficou no meio e as cascas de lápis, elas ficaram flutuando assim. E aí eu consigo retirar com a mão, nesse caso, ou com uma peneira. E aí veja só, no copo ainda ficou o sólido mais denso e a água. E aí eu posso aproveitar para demonstrar um outro método de separação. Eu vou usar a filtração. A filtração, ela consiste em separar um sólido de um líquido com auxílio de um material poroso, que é chamado de filtro, que pode ser este filtro de fazer café, por exemplo. Veja só. A filtração é um processo muito utilizado no nosso dia a dia. Veja só como o sólido ficou retido no material poroso do filtro e o líquido passou todo para o outro lado. Outro processo fácil de observar é a decantação. Ela consiste em esperar alguns segundos para que a mistura se estabilize e então observamos que o componente mais denso vai se assentar no fundo do recipiente e aí então nós podemos retirar os outros componentes menos densos. Temos também a chamada dissolução fracionada, que ocorre, por exemplo, quando nós precisamos separar dois sólidos em que um é miscível, ou seja, ele se dissolve na água, e o outro não é miscível em água. E aí nós colocamos o líquido, nós temos, por exemplo, arroz e sal, nós colocamos um líquido, conseguimos dissolver este sal do arroz e aí então nós podemos fazer um desses processos de separação, ou a peneiração ou a filtração. E aí então nós retiramos o sólido dissolvido no líquido daquele sólido que não se dissolveu. Até agora, nós vimos apenas métodos de separação de misturas heterogêneas. Agora, nós vamos ver como nós fazemos para separar as misturas homogêneas. São esses métodos chamados de evaporação, destilação simples e fracionada. Esses métodos são mais complexos e, por isso, nós vamos aprender observando esse vídeo aqui, de como separar os materiais do canal Ei Ciência. Acompanhe comigo! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos ver um pouco mais sobre separação de materiais. Diferentes materiais podem se unir através de transformações físicas, as chamadas misturas, ou transformações químicas. Ambos os tipos de transformações já foram trabalhados em vídeos anteriores que você pode consultar para entender melhor.
Quando misturamos diferentes materiais e não há modificação nas suas moléculas, que é o que ocorre nas transformações físicas, é possível separá-los novamente através de métodos de separação de materiais. Os métodos de separação de materiais podem ser divididos em diferentes categorias, que são as separações de misturas de sólidos, sólidos não dissolvidos em líquidos, líquidos immiscíveis, sólidos dissolvidos em líquido e líquidos miscíveis. Na mistura de sólidos, os materiais podem ser separados por catação, peneiração e atração magnética. A catação é um processo de seleção manual de materiais. O trabalho de catadores de lixo para reciclagem é feito através de catação. Peneiração ou tamização é a separação de sólidos de diferentes tamanhos. É um método utilizado em bancos para separar moedas de tamanhos diferentes e, em construções, para separar areia fina de pequenas pedras. A atração magnética utiliza ímãs para separar materiais que possuam ferro, níquel e cobalto, presentes, por exemplo, em moedas. Pode ser utilizado como a catação na separação de lixo. Sólidos não dissolvidos em líquidos podem ser separados por filtração, decantação e dissolução fracionada. A filtração separa a parte não dissolvida de um material da parte dissolvida, como quando fazemos café. O café que não dissolve em água pode ser retirado utilizando um suporte e um filtro de papel. A decantação é um processo de depósito do material após um tempo no fundo de recipiente, como acontece, por exemplo, na mistura de água e areia. Depois de decantada a areia, pode separar-se a parte líquida do restante do material. A dissolução fracionada acontece dissolvendo um dos componentes da mistura, como na mistura entre sal de cozinha e areia. Adiciona-se água, que se dissolve no sal, e a nova mistura formada pode ser separada por filtração. Mistura de líquidos immiscíveis, ou seja, que não se misturam e formam fases diferentes, como água e óleo, podem ser separadas por um funil de decantação, que escoa primeiro o líquido mais denso. Misturas de sólidos dissolvidos em líquidos podem ser separadas por evaporação e destilação simples. A evaporação é um processo natural que ocorre de maneira lenta, até que o líquido da mistura evapore. O processo de pendurar roupas ao sol é um exemplo. Já na destilação simples, um balão de destilação é usado para esquentar o material, separá-lo por evaporação e condensar o vapor em outro frasco, Erlenmeyer. Consegue separar, por exemplo, sal dissolvido em água. Por último, líquidos miscíveis podem ser separados por destilação fracionada, que separa líquidos que se misturam com diferentes temperaturas de fervura e é utilizada para separar, por exemplo, derivados do petróleo. Vamos recapitular? Podemos separar materiais que fazem misturas entre si. Os métodos de separação de materiais podem ser divididos em diferentes categorias, que são as separações de misturas de sólidos, sólidos não dissolvidos em líquidos, líquidos immiscíveis, sólidos dissolvidos em líquido e líquidos miscíveis. E aí, gostaram do vídeo? Eu espero que sim! Agora nós vamos responder 2 perguntas sobre separação de misturas. É a hora da atividade! Qual é o melhor método de separação para separar pregos e serragem? Letra A, decantação. Letra B, flutuação. Ou letra C, separação magnética? O que você acha? Letra C, separação magnética. Agora, segunda pergunta. Na mistura de 2 sólidos com densidades diferentes, como por exemplo as cascas de lápis e areia, qual é o melhor método de separação para esta mistura? Letra A, filtração. Letra B, flutuação. Ou letra C, dissolução fracionada? Eu sei que foi fácil para você. A resposta da nossa pergunta é letra B, flutuação. Agora a nossa aula está chegando ao fim. Nós vamos rever os conteúdos que vimos nessa aula. Hoje nós retomamos os conceitos de substâncias puras, misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Nós conhecemos alguns métodos de separação de misturas heterogêneas.
e suas aplicações no nosso cotidiano. Nós vimos também como fazer para separar as misturas homogêneas. Bastante coisa, né? Não esqueça de marcar a sua presença com a gente pelo QR Code que aparece na sua tela. E acompanhe toda a programação do Dever em Casa na TV. Também não se esqueça de fazer algum método de separação de mistura heterogênea, filmar, fotografar e enviar para o QR Code que aparece na sua tela. E não se esqueça que, mesmo distantes, estamos juntos. Até a próxima! Tchau, tchau!